Vamos agora falar sobre diluição, uma temática muito importante, básica da química, relativamente simples, que eu quero que você se mantenha comigo nessa aula para que você possa compreender todos os detalhes que envolvem esse procedimento. Primeiramente, eu quero que vocês entendam comigo o significado dessa palavra diluição, que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba usando, muitas vezes não com o nome diluição. Exemplo, você fez um suco de maracujá e aí você provou o suco. Nossa, esse suco está muito forte. Em algumas regiões do Brasil falam que o suco está muito forte, tem outras que dizem que o suco está muito grosso. Então quer dizer, é aquele suco que está muito concentrado. Você tem muito soluto, que seria no caso a polpa da fruta, e você tem pouco solvente, pouca água. Então o suco fica muito concentrado. Ou pode acontecer o contrário. Você faz um suco de maracujá e toma. Em algumas regiões, podem dizer, nossa, esse suco está muito diluído. Ou aqui no Amazonas, por exemplo, esse suco está muito aguado. Ou tem alguns locais do Nordeste que falam, esse suco está muito ralo. Então, existem várias maneiras brasileiras de você designar que um suco está muito diluído. Isso significa que você tem pouca polpa de fruta e muita água. É exatamente esse princípio numa solução. A diluição ela é um princípio que consiste em adicionar mais solvente a uma solução com o objetivo de diminuir a sua concentração. Então, por exemplo, quando o suco está muito diluído, não tem como você consertar tirando água, só se você colocar mais polpa de fruta. Agora, quando o suco está concentrado, é fácil de corrigir. Suco muito concentrado, você vai dosando ali a água, vai provando até que chega o ponto que fica agradável ao seu paladar. Numa solução, professor, como isso funciona? Bom, para eu te ensinar a diluição, primeiro você precisa concordar comigo com o princípio universal da diluição. E qual é o princípio universal da diluição? Considerando que só haverá a adição de água, você não vai adicionar soluto nem retirar soluto, a quantidade de soluto não se altera. Esse é o princípio universal da diluição. Então, você está jogando água numa solução, a concentração vai mudar, o volume da solução vai mudar, o volume do solvente muda, mas uma coisa não muda na diluição: a quantidade de soluto. Ora, se a quantidade de soluto não muda, vamos aqui comigo, galera. Imaginem que eu tenho uma solução de NaCl com uma concentração de 10 gramas por litro. A solução tem um volume total de 2 litros. Eu vou fazer a adição de 2 litros de água, percebam que o volume aumentou, e eu quero saber para quanto vai essa nova concentração de NaCl. Um problema bem simples. Aqui, mesmo que você, aluno, já conheça as fórmulas da diluição, eu queria que você abandonasse um pouco as fórmulas para a gente desenvolver o raciocínio lógico da química. Esquece as fórmulas. Tenta achar esse valor de x só com raciocínio e regra de 3, sem fórmulas prontas. Espera aí, professor. Então, se você falou que a quantidade de soluto não se altera, eu poderia começar essa questão, professor, calculando a quantidade de soluto que tem no primeiro frasco? Beleza, eu faria a mesma coisa. Então, vamos lá. Nesse primeiro frasco, a concentração de soluto vale 10 gramas por litro. 10 gramas por litro significa que você tem 10 gramas de NaCl para cada 1 litro de solução. 10 gramas de NaCl para cada 1 litro de solução. Só que a nossa solução não tem 1 litro, ela tem 2 litros. Então, se eu tenho 10 gramas para cada 1 litro, quantos gramas de NaCl eu vou ter em 2 litros de solução? Obviamente que se fizermos o cálculo aqui, esse x vai dar 20. Ó. Então, vejam, nós temos 20 gramas de NaCl. Então, a massa de NaCl que existe aqui dentro, galera, são 20 gramas. Ó. Aqui dentro tem 20 gramas de NaCl. Se aqui dentro tem 20 gramas de NaCl, quanto tem aqui na última solução? Igualmente 20 gramas de NaCl.
porque numa diluição a quantidade de soluto não muda. Ora, se a minha solução inicial ela tinha um volume de 2 litros e houve a adição de 2 litros de água, com certeza esse meu volume final aqui ele é um volume final de 4 litros. Logo, eu tenho 20 gramas de NaCl, essa é a massa de soluto, e esses 20 gramas de NaCl estão ocupando um volume de 4 litros de solução. Se eu pedir para você achar a concentração do NaCl em gramas por litro, você sabe que por litro significa para 1 litro. Então, se eu tenho 20 gramas de NaCl contidos em 4 litros de solução, quantos gramas de NaCl eu terei por litro de solução, para cada 1 litro de solução? Então, a conta que a gente vai fazer aqui, galera, é 20 vezes 1, 20. 20 dividido por 4, que vai dar 5. Então, esse y aqui, ele vai dar 5 gramas de NaCl por litro de solução. 5 gramas de NaCl por litro de solução dá uma concentração de 5 gramas por litro. Perceba um detalhe. A concentração inicial do NaCl era de 10 gramas por litro. A adição de água vai fazer com que essa concentração diminua. E isso é sempre assim, tá, galera? Todas as vezes que você adicionar água a uma solução, a concentração daquele soluto irá diminuir. Claro que, neste primeiro problema que eu estou resolvendo com vocês, ele é numericamente simples. Aqui não tem nada de complicado, aliás, ultra mega básico. Mas o problema básico, ele te ajuda a entender o fundamento, o princípio, que é coisa hoje que está se perdendo no meio dos alunos. O cara quer a fórmula e quer fazer conta. Aí o vestibular, tu só sabe usar a fórmula? Pera lá, ó. Aí ele vem com uma questão de caráter mais interpretativo e quebra o cara. Tá? Então, por isso que é importante o exercício básico para você entender o fundamento e, a partir do fundamento, a gente criar as expressões, a partir das expressões, a gente buscar exercícios diversificados, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é justamente como trabalhar em problemas mais complexos, professor, porque eu sei que esse problema foi simples, igualmente a matemática era simples, mas em problemas mais complexos. Vamos lá. Vamos considerar que essa nossa solução ela é uma solução inicial, ok? Tem uma solução inicial e eu tenho aqui uma solução final. Vamos começar aqui no cantinho com a fórmula da concentração comum, tá? Vamos começar aqui com a expressão da concentração comum. Todos vocês se recordam que a concentração comum, representada pela letra C, ela é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Famosa concentração em gramas por litro, certo? Bom, se você isolar comigo aqui a massa do soluto ela é concentração vezes o volume. Tudo bem? Então, massa do soluto, concentração vezes o volume. Lembrem-se que no princípio universal da diluição, a massa de soluto ela não muda. Se a massa de soluto não muda, eu posso dizer que a massa de soluto no início da diluição ela é igual à massa de soluto no final da diluição, porque a massa de soluto não muda, massa de soluto permanece constante. Espera aí, a massa do soluto no início, aqui no caso são 20 gramas, é igual à massa do soluto no final. Verdade, professor. Então, estou entendendo perfeitamente. Se a massa do soluto no início da diluição é igual à massa do soluto no fim da diluição, o que é massa do soluto? É concentração vezes o volume, não é isso? Ora, eu posso dizer, então, que a massa do soluto inicial, que é a concentração inicial vezes o volume inicial, é igual à massa do soluto no final. A massa do soluto no final, concentração final, vezes o volume final. E aqui nós criamos, então, gente, a expressão matemática para uma questão que envolve diluição. CI/VI igual a CF/VF. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Antes de usarmos a fórmula,
entenda, compreenda a expressão. Estou insistindo muito nisso, gente, porque é a parte mais importante da aula. Quando você iguala CI/VI igual a CF/VF, lembra que CI/VI é a massa do soluto no começo, CF/VF é a massa do soluto no fim. Então, você está igualando essas duas massas. Bom, como ficaria então essa nossa questão resolvida com a fórmula, tá? Nossa questão então resolvida com a fórmula. Qual é a concentração inicial do NaCl? 10 gramas por litro. Qual é o volume inicial da solução? 2 litros. Detalhe, o volume nessa expressão não necessariamente precisa estar em litro, mesmo a concentração estando em gramas por litro. Como é uma igualdade, basta que o volume seja igual dos dois lados, sendo a mesma unidade, tá? Mesma unidade dos dois lados, correção. Então, o volume tem que ter a mesma unidade dos dois lados. Se tiver a mesma unidade, tá valendo, tá tranquilo. Qual é a concentração final? Concentração final é o que nós chamamos de X, ó, X gramas por litro. E o volume final vale 4. Ora, vocês estão vendo que aqui vai ficar 20 dividido por 4, que vai dar igualmente 5. Então, esse X ele vale 5 gramas por litro. Reparem, cheguei no mesmo resultado da mesma forma. Agora, vocês concordam comigo que fazer essa resolução com a fórmula é muito mais prático, muito mais simples. Ah, por que você não mostrou logo isso no começo, professor? Porque eu preciso que você entenda o princípio para as questões mais complicadas, principalmente. Legal? Então, fazer com a fórmula aqui é muito mais tranquilo. Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam, tá? Se a massa do soluto numa diluição, gente, ela não muda, nós podemos dizer que concentração e volume são inversamente proporcionais. Porque pensem comigo o seguinte, ó, você está multiplicando concentração vezes o volume e essa multiplicação ela está dando uma constante, que é a massa do soluto. A massa do soluto é constante. Se você está multiplicando dois números e essa multiplicação está dando uma constante, se um aumenta, o outro tem que diminuir. Ou seja, numa solução, se você aumenta o volume dela, você tem que baixar a concentração. A concentração vai baixar, porque são inversamente proporcionais. Jogou água, você aumentou o volume. Quando aumentou o volume, diminui a concentração. Só que o fato de concentração e volume serem inversamente proporcionais significa que um aumenta e o outro diminui na mesma proporção. Não entendi, professor. Bom, para responder aqui o valor do x, quando eu olhei inicialmente, desde o começo eu já sabia a resposta. Não fiz conta nenhuma, eu bati o olho aqui e já sabia a resposta. Como é que eu consegui essa façanha? Vocês perceberam que o volume inicial são 2 litros? O volume final não são 4 litros? O que aconteceu com o volume da solução? Ele dobrou, ele aumentou um fator de 2 vezes. Então, reparem, ó, o volume aumentou 2 vezes. O volume aumentou 2 vezes. Se o volume aumentou 2 vezes, a concentração ela igualmente vai também variar 2 vezes, só que para baixo. Ela vai diminuir 2 vezes. Ah, professor, é isso que é inversamente proporcional? Sim, sim, é exatamente isso. Se o volume da solução aumenta 3 vezes, a concentração diminui 3 vezes. Se o volume aumenta 5 vezes, a concentração diminui 5 vezes. Vejam que eu estou indo bem devagarinho nessa explicação para que você compreenda. Mais uma vez, eu insisto muito na questão da compreensão. Eu quero que você entenda tudo que eu estou falando 100%, tá? Então, se o volume inicial era 2 litros e o volume final foi para 4 litros, o volume dobrou. O inverso de dobrar é reduzir a metade. Ó, a concentração vai diminuir 2 vezes. A concentração inicial não era 10 gramas por litro? Ó, ela reduziu 2 vezes, ela caiu para 5. 10 dividido por 2, 5. Então, é isso que acontece, gente. Por isso que é importante nós entendermos determinados princípios. Lembrando que essa dedução que eu fiz com vocês aqui, para a expressão da diluição, foi utilizando concentração comum. Eu poderia fazê-lo também utilizando a expressão da molaridade, a concentração molar. Como ficaria, professor? Molaridade, lembre-se que molaridade, vou até colocar aqui, molaridade. Vamos criar uma expressão da diluição, só que agora com molaridade.
Molaridade é a razão entre o número de mols do soluto e o volume da solução, famosa concentração mol por litro. Isolando o número de mols do soluto, número de mols do soluto é molaridade vezes o volume. Numa diluição, a quantidade de soluto não se altera, incluindo o número de mols, tá, gente? Obviamente, se a massa é constante, o número de mols é constante. Então, o número de mols do soluto no início da diluição é exatamente igual ao número de mols do soluto no final da diluição, não muda. E o que é o número de mols do soluto no início? É a molaridade inicial vezes o volume inicial. O que é o número de mols do soluto no final? É a molaridade final vezes o volume final. Portanto, nós acabamos de criar aqui a expressão matemática para a diluição quando envolver molaridade. Então, caso você esteja envolvendo molaridade, MIV é igual a MFVF. Reparem que, na realidade, a expressão é a mesma, gente, só troca o C pelo M. Ali, se você quiser só lembrar essa aqui, não tem problema, o princípio da diluição é exatamente o mesmo. Legal? Então, galera, com relação à teoria da diluição, é isso. Agora eu preciso treinar com vocês em exercícios. Então, vamos começar essa sequência. Lembrando, exercícios estão projetados aqui na tela. Minha sugestão, pausa o vídeo, tenta fazer primeiro, depois retoma para ver a correção. Você vai ter um ganho muito maior na aula. Calcule a concentração molar, ou seja, mol por litro, de uma solução obtida a partir de 1 litro de solução KNO303 mol por litro, a qual são acrescentados 500 ml de água pura. Ok, então ele falou que vai acrescentar água pura, obviamente estamos tratando de uma questão de diluição. Lembrando que na hora da prova, o enunciado não tem obrigação de falar que a questão envolve diluição. Na leitura e interpretação você percebe. Obviamente que aqui, como estamos falando de diluição, você só vai pensar nisso. Mas na hora da prova, pensa que ele acrescentou água, então diluição. Molaridade inicial vezes o volume inicial da solução é igual a molaridade final vezes volume final. Essa solução ela é obtida a partir, ou seja, a partir significa partindo, iniciando de 1 litro de uma solução de KNO3 0,3 mol por litro. Então, a concentração inicial do KNO3 é 0,3 mol por litro, volume 1 litro, ok? Bom, ele quer que eu calcule a concentração molar de uma solução obtida. Solução obtida é o resultado, é o restante. E ele acrescentou 500 ml de água pura. O meu volume final, gente, 1,5 litro. Porque cuidado que aqui foi acrescido meio litro de água onde já tinha 1 litro. Então, o volume final é o somatório do volume inicial mais a quantidade de água adicionada. Bom, teremos aqui 0,3 dividido por 1,5, ó, uma questão bem tranquila. Essa molaridade final, ela vai dar 0,2 mol por litro. Ó. Essa aqui seria, então, a resposta dessa questão. Determine o volume de água que deve ser adicionado a 2 litros de uma solução meio grama por litro de KBr para torná-la 1 grama por litro. Vamos lá, então. Como ele está falando gramas por litro, né, a título de ficar bonito aqui na resolução, vou utilizar o C, que é de concentração comum, grama por litro. CIVI igual a CFVF. Bom, concentração inicial. Ele quer saber o volume de água que você tem que adicionar. Onde é que você vai adicionar água? Então, essa aqui é a tua solução inicial. Você vai adicionar água na solução inicial. 2 litros de uma solução meio grama por litro. Então, meio grama por litro, 2 litros, volume inicial. Para torná-la é onde nós queremos chegar, é o final. Concentração final 0,1 gramas por litro. E eu quero, então, descobrir quanto vale esse volume final, ok? Quando eu isolar e calcular o volume final aqui, galera, 0,5 vezes 2 vai dar 1, 1 dividido por 0,1 vai dar 10. Esse volume final aqui, ele vai ser 10 litros. E aqui muita gente comete uma falha de dizer que a resposta final é 10 litros. Mas não é, professor? Não,
Porque ele está perguntando o volume de água adicionado, galera. Volume de água adicionado é diferente de volume final. Percebam aqui que o volume inicial da minha solução é 2 litros, então eu tenho uma solução que tem um volume de 2 litros, e o volume final, depois da diluição, vale 10 litros. Essa diferença do VI para o VF é o volume de água adicionado. Então, significa que foram adicionados 8 litros de água. Muito cuidado com esse tipo de pergunta, tá, gente? Se perguntar o VF, responda o VF. Se perguntar volume de água adicionado, é a diferença do VI para o VF, é quanto de água você jogou na solução. Quando adicionamos 100 centímetros cúbicos de água a uma solução de NaCl, obtemos 1 litro de uma solução 0,09 mol por litro. Determine a molaridade da solução antes do acréscimo de água. Bom, como ele quer a molaridade da solução antes do acréscimo de água, ele está te pedindo a molaridade inicial, tá? Molaridade inicial, então, é a molaridade antes do acréscimo de água. Qual é o volume inicial? Aqui você tem que ter cuidado, ó. O volume inicial não é 100 centímetros cúbicos. Veja o que ele está falando. Quando adicionamos 100 ml de água, você vai obter 1 litro. Quando você adiciona 100 ml de água a essa solução, você obtém 1 litro. Esse 1 litro já é o volume final, tá, gente? Ele adicionou 100 ml de água e obteve 1 litro. Isso significa que o meu volume inicial é 900 ml. Simples. 900 ml, aí você adiciona 100 ml de água, adicionando 100 ml de água, você vai obter 1 litro. Então, o teu volume final, o teu volume inicial, 900 ml. Esse volume, como eu falei para vocês, gente, pode ser em ml ou litro, não tem problema, desde que seja a mesma unidade dos dois lados, tá tranquilo, tá? Eu vou deixar, então, o volume em ml, tá, gente? ml é o centímetro cúbico. Então, todo mundo entendeu de onde eu tirei esse 900, né? Se o volume inicial tem que ser 900 para quando ele adicionar 100 ml de água, obter 1000 ml, que é 1 litro. Bom, qual é a molaridade final? Obtemos 1 litro de uma solução 0,09 mol por litro. Bom, então meu volume final eu vou colocar 1000 ml, né? Porque como eu estou usando tudo em ml, então se o volume final é 1 litro, 1000 ml, ok? Bom, essa aqui seria então a nossa armação. Quando fizermos a conta, essa molaridade inicial já sai como resposta da questão. Isso aqui vai dar 0,1 mol por litro. Então, essa é a concentração inicial de uma solução que recebe 100 ml de água e você vai obter, então, 1 litro de uma solução 0,09 mol por litro. Percebam que nas questões de diluição, o que eu mais preciso tomar cuidado é com a interpretação. Isso faz toda a diferença. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de H2SO4, de concentração igual a 3 mol por litro, a partir de uma solução 15 mol por litro do ácido, deve-se diluir o seguinte volume de solução concentrada. Bom, como ele está falando diluir, então, obviamente, eu já puxo aqui a fórmula da diluição. MIVI é igual a MF vezes VF. Pela leitura do texto, você conseguiu perceber o que é início e o que é fim? Espera aí, professor. Na preparação de 500 ml, se ele quer preparar, isso aqui é onde ele quer chegar, não é, professor? É o final dele, isso. Ele já quer preparar isso aí, é o final. Então, ele quer preparar 500 ml de uma solução aquosa 3 mol por litro, ó, a partir é o início, partindo de uma solução 15 mol por litro, ó, então 15 é a molaridade inicial. A pergunta da questão é, deve-se diluir qual o volume da solução concentrada? Então, ele está perguntando de mim qual é o volume inicial, que a solução concentrada é o início, tá? Qual é a molaridade final? Molaridade final é a concentração que ele quer chegar, 3 mol por litro, e o volume final que ele quer obter é um volume de 500 ml. Lembrando, estou deixando aqui o volume final em ml, meu volume inicial igualmente sairá em ml. Esse volume inicial aqui, gente, vai dar 100 ml, tá? 100 ml.
Então, esse aqui é o volume inicial, e é justamente o que a questão está perguntando. Deve-se diluir o seguinte volume de solução concentrada. Devemos diluir 100 ml. Está aí a alternativa correta na letra B. A 50 gramas de uma solução de NaOH de 63% em massa, são adicionados 400 gramas de água. A porcentagem em massa de NaOH na solução obtida é igual a quanto? Opa, peraí. Vocês perceberam que é uma questão de diluição, porque ele está falando que está adicionando água, mas ele deu percentual em massa. Aí, eu preciso que vocês lembrem comigo o seguinte, ó. O título, ele é a razão entre a massa do soluto pela massa da solução. Massa do soluto é igual ao título vezes a massa da solução. Numa diluição, a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no fim, porque na diluição isso não muda. Se a massa do soluto é igual, posso dizer que o título inicial vezes a massa da solução inicial é igual ao título final vezes a massa da solução final. Ó. E nós criamos uma expressão para calcular diluição com o título. Mas reparem que a dedução que eu fiz é extremamente simples, porque eu entendi o princípio. Então, eu consigo criar expressões da diluição para outras formas de expressar a concentração. Agora, aqui um detalhe, tá, gente? O título, nós sabemos que, teoricamente, é o percentual em massa fora da base percentual. Mas não tem problema nenhum você jogar aqui na concentração inicial, no título inicial, a concentração em porcentagem, porque você vai obter igualmente a concentração final em porcentagem. Nunca esqueça, isso é uma igualdade. Tudo que você fizer do lado esquerdo, você vai obter igualmente do lado direito, com a mesma unidade, tá? Então, o título inicial, que é a concentração inicial da minha solução, ó, é 63%, vou deixar assim. Qual é a massa inicial da minha solução? Massa inicial, ó, a 50 gramas de uma solução de NaOH são adicionados água. Então, a massa inicial da minha solução é 50. Eu quero saber qual que é esse percentual final de soluto. Qual é a massa da solução no final? Muita gente erraria e diria que é 400. Cuidado, tá, gente? Foram adicionados 400 gramas de água. Se a solução inicial tem uma massa de 50 gramas e você joga mais 400 de água, a massa final da solução, somando tudo que você jogou nela, 450. Essa é a expressão matemática. Quando você fizer o cálculo aqui, gente, esse resultado final, ele vai dar 7. Lembrem-se, se aqui eu joguei porcentagem, o meu resultado vai sair em porcentagem. É uma igualdade, ó. Então, a concentração final da minha solução será 7%. Então, reparem que você consegue trabalhar questões de diluição, inclusive usando porcentagem em massa de soluto, o que é um detalhe bem interessante e é uma informação também interessante, principalmente para quem tem dificuldade com a química. Se você gostou desse vídeo, meu querido aluno, se de alguma forma isso te ajudou, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus grupos de alunos, para que eles conheçam o canal, porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdo gratuito eu trago para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Digam para mim aqui se vocês conseguiram compreender explicando dessa forma ou se ficou alguma lacuna, podem deixar tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e muito em breve eu volto com vocês para mais um vídeo aqui do canal. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!